Você que está querendo iniciar as suas leituras nesse grande autor chamado C.S. Lewis, fique comigo até o final do vídeo porque eu vou mostrar para vocês o caminho mais fácil para você ler esse grande autor do século XX chamado C.S. Lewis. Você talvez conheça esse autor também porque ele escreveu esse livro aqui, As Crônicas de Nárnia, que também virou filme. Então, sem mais demora, você que gosta desse autor, já ouviu falar desse autor que era amigo de outro autor bem conhecido chamado Tolkien, que escreveu os livros do Senhor dos Anéis e conhece C.S. Lewis e quer ler mais sobre ele? Eu indico você começar por esse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro foi um livro que surgiu por meio de palestras no rádio e então, diante dessas palestras, esse livro surge daí, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro é um livro onde Lewis vai falar a base do cristianismo. Então, você que está iniciando as suas leituras, porque ele não é um autor tão fácil de ler, tem muitos livros dele difícil de ler, como Abolição do Homem, é um livro um pouco mais difícil, e outros livros. Eu recomendo você iniciar por Cristianismo Puro e Simples, onde ele vai falar a base do cristianismo, aquilo que todo mundo deveria saber do cristianismo para ensinar outras pessoas. Depois eu vou mostrar o índice, onde nós vamos ver o que ele aborda em cada tema aqui desse livro. Então fique comigo até o final. Então você está começando as suas leituras em C.S. Lewis, vai por Cristianismo Puro e Simples. O segundo livro que eu indico para vocês é esse aqui, ó, Anatomia de um Luto, C.S. Lewis. Nesse livro, ele vai contar a história da sua perda, quando ele perde a sua esposa. C.S. Lewis casou já com mais de 60 anos e depois de mais ou menos 2 anos, 3 anos de casado, ele perde a sua esposa pelo câncer. Então, é um ótimo livro para você iniciar as suas leituras nesse grande autor. Você pode iniciar por esse, que é a base do cristianismo, então, os fundamentos para o cristão. Esse livro aqui, ele faz meio que uma apologética, ele está mostrando por que o cristianismo é importante e a simplicidade desse cristianismo. C.S. Lewis aqui ele quer falar de uma forma bem simples, ao ponto de uma criança, de alguém assim, bem simples mesmo, entendesse o evangelho, o cristianismo. Aqui é o tema do luto, da tristeza, do sofrimento. Ele perde a sua esposa e aqui ele meio que faz um desabafo sobre o sofrimento. Então, você pode também ler C.S. Lewis com esse livro. Eu vou mostrar o índice, o que mostra, o que ele aborda, para você já ficar atento aí na hora de comprar o seu livro. E o terceiro livro que eu quero indicar aqui para vocês, recomendar suas leituras em C.S. Lewis, é esse aqui, ó, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse aqui vai ser em uma pegada mais do tema da tentação. Então nós temos aqui a base do cristianismo, nós temos o luto e aqui a tentação. Esse livro aqui é bem interessante, você tem que ler com atenção porque ele faz aqui meio que uma alegoria, onde ele vai mostrar como que o diabo ele nos tenta, como que o diabo nos leva a pecar. Então aqui nós temos Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Um diabo de categoria maior vai ensinar outro menor como tentar o cristão. E aqui a gente consegue ter uma noção de como o diabo nos tenta, da sua sagacidade, das suas artimanhas. Então, esse demônio maior, que está ensinando esse demônio menor a nos tentar, ele vai dando dicas de como tentar o cristão. Então, pessoal, eu vou virar a câmera e vou mostrar o que cada um desses livros aborda para você ficar ainda mais inteirado na sua compra dos seus livros
e nas suas leituras. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, porque essa é a nossa pausa para ler de hoje. E eu vou mostrar agora um pouco do que aborda cada um desses livros. Fique comigo aí, porque esse vídeo vai te ajudar demais. Pessoal, eu já virei a câmera aqui para a gente ver um pouco dos detalhes, o que C.S. Lewis aborda em cada tema. Então, eu estou aqui com o livro Cristianismo Puro e Simples, nessa versão que é muito bonita, capa dura, da editora Thomas Nelson. Eu não estou sendo patrocinado, espero que um dia isso aconteça. Estou fazendo esse vídeo para ajudar você que está querendo comprar o seu livro, que está querendo ler mais sobre esse autor. Então, aqui nós temos o livro, a frente do livro. Nós temos aqui a parte de trás, um livro capa dura. E aqui, vamos ver aqui o que ele aborda na primeira página aqui, no índice. Só para a gente ter uma noção e você então ver o que você vai encontrar nesse livro. Então nós temos aqui, no livro 1, o certo e o errado como os indícios para a compreensão do sentido do universo. Então, ele vai abordar isso no livro 1. A lei da natureza humana, algumas objeções, a realidade da lei, o que está por trás da lei, temos motivos para nos sentir incomodados? Então, nesse primeiro bloco, ele vai abordar o sentido do universo. Por que o cristianismo faz sentido? Por que ele tem propósito? Por que ele é o assunto, o propósito ideal, que tem resposta. Por que o cristianismo consegue responder a maioria das perguntas? No livro 2, no que acreditam os cristãos? Então, isso aqui é importante. Então, ele vai abordar as concepções concorrentes de Deus, a invasão, a alternativa chocante, o penitente perfeito, a conclusão prática. Então, no que acredita os cristãos? No livro 2. No livro 3, conduta cristã, as três partes da moral, as virtudes cardeais, moralidade social. Vai abordar no livro 3. Depois nós temos aqui um pouco mais sobre a moralidade e a psicanálise. Nós temos aqui a moralidade sexual, o casamento cristão, o perdão, o grande pecado, caridade, esperança, fé e fé. Como eu disse, Lewis está estabelecendo os fundamentos. Então, ele vai pegar os temas principais para nós cristãos, de forma simples, com muita metáfora, com muito exemplo. Então, aqui nós estamos no livro, o último livro, né? Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Então, criar e gerar, o Deus triuno, tempo e para além do tempo, o bom contágio, os obstinados soldadinhos de chumbo, duas notas, vamos fazer de conta, cristianismo, fácil ou difícil? Avaliando o custo, pessoas bondosas ou novas criaturas. As novas criaturas. Então é isso que você vai estudar nesse livro. Então, cristianismo puro e simples, é isso que você vai estudar. O segundo livro, como eu disse para vocês, é esse aqui, Anatomia de um Luto, também da Thomas Nelson, essa edição luxuosa, muito bonita, para você que coleciona, fica muito bonito na sua estante. Eu tenho alguns outros ali, e C.S. Lewis, que eu também posso fazer vídeo mostrando para vocês, basta deixar aí embaixo seu comentário. Se esse vídeo está te ajudando, de alguma forma, também deixa o seu like. E aqui, nós vamos ver o que ele vai falar aqui, Anatomia de um Luto. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele aborda. Nesse aqui nós temos apenas a introdução, 1, 2, 3 e 4. Aqui ele não abordou nenhum tema, mas aqui nós temos, nesse parágrafo aqui para a gente ver, quando a Anatomia de um Luto foi publicado pela primeira vez, sob o pseudônimo de N.W. Clary, ganhei um exemplar de um amigo e o li com grande interesse, considerável distância. Então aqui
Eu, eu tinha lá no meu casamento 3 filhos pequenos e, embora sentisse grande empatia o C.S. Lewis em seu luto pela morte da esposa, naquela época isso estava tão longe de minha experiência que não me comovi profundamente. Aqui é uma pessoa falando sobre C.S. Lewis, que ele leu esse livro e não importou tanto, não fez tão sentido. Mas depois esse livro fez sentido para ele, um momento de luto e um momento de dor. Porque nesse livro C.S. Lewis vai contar a sua história, o seu desabafo quando ele perde a sua esposa, Anatomia de um Luto. E o último livro, vou mostrar aqui o índice para vocês, é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, também da Thomas Nels, edição especial. E aqui nós vamos ver o índice dele aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente observar. Na verdade, aqui não vai ter nada, né? Só vai ter as cartas. São várias cartas que um demônio maior vai ensinar a outro demônio de menor categoria a como tentar o cristão. Então aqui nós temos apenas as cartas de cada uma. Então aqui nós temos essa frase interessante aqui, ó. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das escrituras, é zombar dele, é ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Martinho Lutero. Nós temos outra frase aqui. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. É interessante nesse livro porque C.S. Lewis fala duas coisas muito legais nesse livro. Primeiro, é aquela galera que tudo é o diabo. Então, tudo é o diabo. Que acredita demais no diabo. Qualquer coisa que acontece é o diabo. E esse é um extremo perigoso. E o segundo é a galera que fala: o diabo não existe. Satanás não existe, é um mito. Esse também é outro extremo. Então, esse livro nos mostra esse equilíbrio da existência do diabo, que nos tenta, mas um Deus soberano que também ele só vai até onde Deus deixa. Então, esses são os 3 livros que eu te indico a iniciar suas leituras em C.S. Lewis. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like. E essa foi a nossa pausa para ler de hoje.